Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 203 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Ontem paramos aqui no Salmo 107. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Porém, ou quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém, queridos? Esse é o Salmo 120, é um salmo curtinho, mas que diz tanto ao nosso coração, né? Assim, sejam todos bem-vindos a esse dia 203. Nós vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje, amém? E aqui estamos, Jesus, em teu nome, com a tua autoridade, amém, queridos? Completamente dependente do seu grande amor e das suas muitas misericórdias nesse início de semana, né? Assim, queridos, nesse final de mês, aqui nesse dia 203, né? Assim, de 2024. Oi, Wilson, a paz do Senhor, querido. Ore por mim, causa na justiça, Wilson Tavares, né? Assim, da Silva. Deus te abençoe sempre, querido, né? Eu recebo. Oi, Zenilza. Pronto, aqui está o nosso livro de oração, Wilson. Eu vou estar colocando você o primeiro, amém? Wilson, desse dia de hoje. Oi, Sidney, bom dia, querido. Lembre-se, Wilson, o que o Salmo 34 diz: o Senhor faz com que o nosso direito, a nossa justiça brilhe como, né, como a luz, ou seja, como a luz, e o nosso direito brilhe como o sol ao meio-dia. Amém? É o que o Salmo 34 diz: aquele que confia, entrega e espera em Deus, né? Que faz de Deus o seu juiz, né? Assim, pois ele trabalha para quem nele espera, né? Assim, Zenilza. Tudo bem, querida, que alegria te ver. Sim. Oi, Sidney, o seu também? Tá certo. Sidney com demudo, demudo e Y no final, né? Assim? Então, queridas, sejam bem-vindos, viu, meninos, ao pedacinho da Bíblia. Aqui estamos todos os dias, né? Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, né, Zê? Peço perdão. Hoje temos pouco tempo para orar, mas aqui estamos, como de costume, todos os dias, fazendo, né, de Deus a nossa prioridade, nas primeiras horas do nosso dia, né? E nós começamos aqui no Salmo 120, lembrando, né, Wilson, do 34, que nos encoraja, né, assim, e nos assegura o quanto é bom confiar e esperar em Deus, entregar, né, assim, os nossos caminhos a Ele, porque Ele é justo juiz, né, assim, é Ele que pleiteia as nossas causas, né, a Bíblia diz que Ele trabalha por quem nele espera, né, trabalha para quem nele deposita toda a sua esperança, né, assim, então por isso que nós estamos aqui, e veja o que Salmo 120 diz, né, que na sua angústia, o salmista aqui, ele clama ao Senhor e ele o ouve, né? Ó, e ele me ouve. E aqui é tão interessante essa oração, Sidney, porque ele diz: Senhor, livra-me, né, dos lábios mentirosos, né? Assim, às vezes estamos sendo enganados, né? A gente só vê o que está diante dos olhos, só Deus conhece o coração, né? E não é agora para desconfiar, nem assim, de todo mundo que nos cerca, mas só Deus dá, nem assim, esse discernimento, essa sabedoria é do alto, e por isso nós te pedimos, Senhor, livra-nos, né, do engano, né, assim, das pessoas mentirosas, não é? E ele até faz uma pergunta aqui: que te será dado ou que te será acrescentado? Ó, língua mentirosa. Tem gente que mente, né, assim, a e tem isso como hábito, né? Costume, né? Longe de nós tal coisa, né? E estar acompanhado ou ter um tipo de pessoa assim por perto, né? Assim, e ajuda-nos, Senhor, como disse um salmo que a gente passou, né? Antes, e o nosso prazer, né? Assim,
Foi ontem, não foi assim, Zê? Longe de nós, né? Assim o caminho da falsidade, né? Assim, pois nós amamos a sinceridade. O Senhor ama, né? Assim o coração sincero. Então, vamos para o 121. O 121 é mais conhecido que o 120, né? É um clássico salmo da Bíblia. Eleva os meus olhos para os montes, ó Wilson. Eleva os meus olhos para cima, né? Assim, onde os nossos olhos devem estar postos, fitos, né? Assim, aleluia, e não para baixo, nem assim, ou mesmo para o homem, nem assim, pois a nossa confiança está em Deus. Olhos fitos no céu, na eternidade, é de lá que vem o nosso socorro. Nem assim, é o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como disse Raabe, né? Deus é Deus tanto lá em cima no céu como aqui embaixo na terra. Há quem esqueça disso, né? Assim, Sidney. Há quem esqueça, né? Assim, e a gente precisa, não é Deus que precisa, é nós que precisamos nos lembrar todos os dias, do início ao final do dia, que o Senhor reina, nem assim, sobre todas as circunstâncias, nem assim. Então, ele pergunta e ele mesmo, nem assim, responde. É como se ele dissesse a si mesmo. Isso tem tanta importância, né? Então, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, cochila, né? Assim, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nem assim? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, queridos. Que bênção, né? Assim, quantas bênçãos nós temos aqui, né? Assim, reservadas, guardadas para aquele que, né? É, recebe de Deus, né? Para aquele, é que nem o Salmo 46 diz, né? Assim, para aquele que faz de Deus o seu esconderijo, a sua força, né? Assim, o seu socorro, né? Como diz o Salmo 46, veja, ele não permite que os nossos pés vacilem, nem assim. É tão lindo que a Bíblia diz sobre Deus, né? Assim, todo o tempo nos lembrando o quanto Deus é real, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é poderoso e lindo, né? Veja, porque nós dormimos, né? Porque nós nos distraímos, quantas vezes, né? Somos encontrados desapercebidos e não alertas, né? Assim, não posicionados, não acordados, né? Assim, a Bíblia fala de pessoas que vivem como que de noite, né? Assim, nas trevas, né? Na escuridão, tropeçam, nem sabem que tropeçou, mas nós somos do dia, né? Assim, mas quando a gente se refere a Deus, a gente muitas vezes reporta, enfim, é, oi, Leonilde. Bom dia, que alegria te ver, querida. Peço perdão pelo atraso, amém? Oi, Lúcio, bom dia, amigo. A paz do Senhor, queridos, né? Vejam, o Senhor não dorme, queridos. Nós dormimos, mas ele não precisa disso. Nem assim, ele não cochila, nem assim, esse que não, mais à frente, nós vamos, esse que não tosqueneja, ou seja, é como se ele nem piscasse, amém? Né? No original da palavra. Então, Deus, ele está sempre atento. A Bíblia diz que ele está a observar todos os moradores da terra. É assim? Agora os seus olhos repousam sobre aqueles que o temem, né? O respeita, né? Assim, o prioriza, né? A, mas ele está a observar, né? Tudo o que nos acontece. É como disse o salmista num dos salmos anteriores, né? Assim, para quem pensa que o Senhor não está vendo. Viu, Wilson? Ele diz, acaso quem fez os olhos não vê? E os ouvidos, né? E não escuta? Quem dá, né, conhecimento ao homem não é sábio? É assim? Então, nós precisamos nos lembrar disso, né? Ele não dorme, não cochila, né? O nosso guarda fiel. Aleluia. E aí ele nos lembra, o Senhor é quem te guarda. Amém? É como um salmo que nós vamos encontrar daqui a pouquinho, o 127, né? Assim? Ou é o 128, é o 127, né? Se o Senhor não guardar,
é assim, em vão vigia, né, o guarda da terra, né, assim, o sentinela, em vão, aleluia. E aquele que ele guarda, né, assim, o sol não molestará de dia, nem a lua de noite, lembra? A peste, né, assim, a que voa na escuridão, nem a mortandade, né, a meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Tal é a pessoa a quem Deus guarda, né? Assim, ele é como um escudo para essa pessoa. Queridos, quanto vale, né? Assim, e pena não cabe aqui nesse contexto, nessa frase, longe de nós, né? Pena é o que vive, é o que sofre, né? Assim, aquele que está longe de Deus e que não confia no Senhor e nos seus caminhos, né? Assim, mas quanto vale, né? É como a Bíblia diz, mais vale, né? Assim, a um prato de hortaliças, por exemplo, né? Onde há amor do que um boi cevado onde há ódio. Ou seja, todo tempo, né? Nós somos despertados para a riqueza, né? Assim, que vai muito além dessa terra, dessa vida, né? Que é confiar em Deus, né? O que Ele tem reservado para os seus. A Bíblia diz que Ele conhece os que nele se refugiam. Amém? Lá em Naum, nós vamos chegar lá, né? Ele conhece quem nele confia, quem nele se refugia, né? Assim, se esconde, faz dele o seu esconderijo, a sua morada, o seu endereço. Amém? Então, é o Senhor que nos guarda. Amém? De todo mal. O Salmo 121 nos lembra disso. Senhor, que nós não estejamos esquecidos. Ajude-nos, né? O Senhor que nos guia em toda a verdade, nos ensina todas as coisas que precisamos fazer. É assim? Sempre, Senhor, nos conduza, né, assim, por esse lugar aqui, esse endereço, né, que essa referência bíblica, para que nós nunca nos esqueçamos. É por isso que do Salmo 121 nós vamos encher o bom depósito do nosso coração, e nós nunca estejamos esquecidos que é o Senhor que nos guarda de todo mal. Então não tem para quê, queridos, tanta preocupação e ansiedade, né, assim? Não tem, porque é o Senhor que guarda, nem assim, a nossa entrada, a nossa saída. Esdras, né, disse tão bem, assim, ele experimentou isso nos seus dias, né, na sua vida, e nos desperta, assim, para essa realidade que é espiritual. O quê? Que a boa mão do Senhor está sobre aqueles que nele se refugiam, né, assim, sobre aqueles que recorrem a Deus, né, sempre que precisam, né, assim, e isso é todo o tempo, né, assim, e, sim. Zenilza, voltamos, querida? Travou, não faz muito tempo, Zê. Apareceu uma mensagem para mim agora mesmo. Diz para mim se já voltou. É a instabilidade. Oh, queridos, é esse Wi-Fi aqui da portaria. Oi, Gleice. Oi, Gleicinha. Voltou, Leonise? Bom dia, amor. Que bom te ver. Voltou, Sidney? Peço perdão. É o Wi-Fi aqui da portaria. Vamos lá? 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Há uma outra versão que deixa bem claro, né, assim, quando ele recebe o convite, né, assim, de ir ali ao templo, não é? Pararam os nossos pés, pararam. Olha isso, queridos. Lembra que se aquietar, quando a Bíblia fala de quietude, no original é o mesmo que estacionar, quer dizer, onde os nossos pés estão parados, é assim? Será que é na preocupação, né, na ansiedade, né? Não. Nossos pés param onde? As portas, ó. Pararam os nossos pés junto às portas, ó, as tuas portas, amém? Ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como uma cidade compacta, ou seja, firme, né, assim? Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, né? Aí tem aquele clássico que nós usamos muito, né? Assim, porque é tanto uma ordenança como uma promessa. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, né? Um salmo tão curtinho e tem vários pedacinhos tão preciosos, né? Assim, reine paz. A gente costuma usar essa pérola assim quando alguém está aniversariando, por exemplo, né? Reine paz dentro de teus muros e prosperidade
nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Amém? Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Tá? É sobre Jerusalém, nem assim, literalmente falando, mas também é tão simbólico, queridos, né? Como o Senhor nos dizia, né? Ou nos perguntava, né, assim, ou nos conduzia, amém? Né? Onde estão parados nossos pés, né? Que eles estejam parados às portas, né, assim, de Jerusalém. Quem é a nossa Jerusalém hoje, queridos? Né? A nossa cidade santa, né? A nossa terra prometida, né? Não é o céu, né, assim, no sentido espiritual, né? Então é nesse lugar. Veja, o Senhor nos considera também cidades de sua possessão, né? Assim, sua propriedade, onde seu território, né? Assim, onde ele reina, né? Onde ele é o Senhor, né? Assim, e nos faz lembrar que nós somos, né? Assim, esse lugar. Mas onde esse lugar está, né? Assim, firmado, não é em Deus, né? Então, que os nossos pés, né? Assim, estejam parados, né? Assim, como está escrito aqui, porque veja, é para onde sobem as tribos. Ali, literalmente, isso é tão simbólico e significativo, inclusive no milênio, quando Jesus reinar na terra, né, assim, a, todas as nações farão como as outras tribos de Israel faziam, né? Porque Jerusalém será a capital, digamos assim, mundial, não é? No milênio. Ah, e todas as nações irão até Jerusalém, né? Como já acontece há tempos e tempos, né? Para ouvir, né, assim, a lei, para, enfim, para adorar, porque ali será, né, assim, a capital do reino de Jesus. Então, é para onde sobem as tribos, né? Assim, veja como convém, né? Para renderem graças ao nome do Senhor. É lá que estão, né, firmados os tronos, ó, lá estão os tronos da justiça, os tronos da, ou seja, queridos, existe um lugar, né, assim, eu diria lugares, por exemplo, o entendimento é um lugar, né, assim, onde está parado, né, como diz o Salmo, né, os pés daquele que se desvia do mal, né, assim, que foge da aparência do mal. Esse lugar é chamado na Bíblia de entendimento, né? Então, é por isso que o Senhor nos lembra, né, de nos perguntar, né, assim, é quando a gente fala, né, com a gente mesmo, onde estão parados os meus pés? Eu não posso ficar parado aqui, né, assim? Ajuda-nos, Senhor, a não estar parados, né, assim, às portas da ansiedade, né, assim, da preocupação, do pânico, né, assim, a não parar, embora que a gente precise passar por certos lugares, né, assim, mas não nos deixe, Senhor, né, estar parados, né, assim, às portas, não da impiedade, da iniquidade, da maldade, é assim, pois é isso, é estar longe de ti. Ajuda-nos, né, a sempre nos lembrar, vale mais um dia nos teus átrios, é assim, as portas, né, assim, como que disse um salmista no salmo anterior, do que 1000, né, assim, em outra parte, em outro lugar. É um grande desperdício, queridos. Não é assim, Zenilza? Né, Leonise? É um grande desperdício estar parado em outro lugar, né? É estar, enfim, é um grande desperdício. Então, que o Senhor nos ajude, ainda que a gente precise passar, mas passemos depressa e ali não nos deixemos ficar. Amém? Porque é nesta Jerusalém, né, espiritualmente para nós falando, que nós devemos estar parados, porque ali, veja, são prósperos, né, os que amam esse lugar. Que o Senhor nos ajude, amém? Vamos lá? Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Olha, começa como o 121, né? Assim? Como os olhos dos servos. Ah, eu amo esse pedacinho da Bíblia. Veja, queridos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva, né? Eu não lembrava da parte dos meninos, eu lembrava bem da parte das meninas.
e os olhos das servas na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Queridos, veja aqui que situação, né? Os salmos, ainda mais os menos extensos, né? Assim, a, a gente salta, né? Assim, de um para o outro, mas não se esqueça, né? Cada um foi escrito num momento muito singular e não estão necessariamente na sequência, né? De como aconteceram. Estamos falando aqui de um longo período de tempo. E veja, queridos, qual é o contexto do 123? Desprezo. Sabe o que é estar saturado? Nem assim? É como, sei lá, um elástico que de tanto esticar, nem assim? Isso, inclusive, ajuda a gente a entender o que é ansiedade, né? Você estica, estica, estica e chega a um ponto que satura, né? Assim, não volta mais. E você fica ali, né? Naquele lugar, você não consegue mais se recompor, né? Assim, e isso é tão, né? Então, o Salmo fala disso, de saturação. Você imagina você está neste lugar, parado ali, nem assim, saturado, nem assim, como que imóvel, né? Já não, como o elástico que vai e já não consegue voltar, nem assim, ao seu estado original. Uhum. É o meu esposo, queridos, já indo para a escola bíblica, para onde nós vamos daqui a pouquinho, amém? Então, é, esta oração é feita neste momento, né? Assim, nessa situação, nesse estado emocional, né? É, que muitos de nós são encontrados nesse momento, né? Assim, Lúcio, quantos de nós, queridos, né? Estamos espiritualmente falando, emocionalmente falando, né? Nesse lugar de saturação, sabe? É um cansaço que não, né? Uma fadiga, talvez uma tristeza, né? E isso faz muito sentido assim com a ansiedade, né? Pessoas que têm um compromisso, não sei, nessa semana, né? Assim, e compromete ou desperdiça toda a sua semana e não faz outra coisa, né? Assim, preocupado, né, Lê, querida? Com o compromisso que vai ser na sexta-feira, né, assim, que não consegue ser flexível bastante, no sentido assim, né, de não estar ali antes da hora, né, assim. Isso é muito sobre ansiedade, né? Mas saturação pode ser em qualquer sentido da nossa vida. E veja como ele se descreve aqui, eu acho tão linda essa expressão, como os olhos dos servos, é a que diferencia, né, as mulheres dos homens, mas quer dizer a mesma coisa, como os olhos do servo estão fitos onde? Nas mãos dos seus senhores, né, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Queridos, talvez você esteja se lembrando, mas a vontade de Deus é que nós conhecemos a sua face, é bem verdade. Não é assim? E não somente as suas mãos. Mas veja o que o salmista está colocando aqui, não é sobre isso que ele está falando, mas dessa dependência. Queridos, o servo, a serva, né? Ele tinha consciência, essa era a sua realidade, que todo bem, todo favor, seu sustento, sua vida, dependia ali daquele senhor e daquela senhora. Havia senhores, senhoras, né, assim, muito gentis, generosos, né, assim, humanos, né, misericordiosos, bons, né, assim, parecidos com Deus, né, já outros, né, não eram assim, né, mas certamente aqui ele está falando de um bom senhor, né, assim, de uma boa senhora, que os filhos, né, assim, a dos servos eram como se fossem seus filhos, né? Assim como que da família, né? Mas o Salmo nos chama a atenção para essa dependência, né? Assim, de estar completamente dependentes. Ajude-nos, Senhor, a ter
essa consciência, sim, é uma escolha, é uma postura, né, que é espiritual, mas antes de tudo é uma consciência, né? Tá, que o Senhor nos considera amigos, o Senhor disse, né, já não chamamos mais de servos, mas de amigo, porque tudo quanto me foi confiado, né, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu falei para vocês, né? Nós precisamos saber desfrutar, né, assim, de cada um desses lugares. Somos filhos, né, somos amigos, mas não deixamos também de ser servos, né? Então, nesse sentido, dá-nos essa consciência que é espiritual, da nossa completa dependência, né, assim, das suas mãos, né? E isso tanto nos ajuda, né, assim, como também nos tranquiliza a esperar em Deus, queridos, pois quem assim dirige, né, a sua vida, ou por Deus é dirigido, né, assim, vive, né, as bênçãos, recebe as bênçãos que são guardadas para quem, espiritualmente falando, né, se comporta dessa maneira, não é? Que o Senhor nos ajude, amém? Num mundo cada vez mais independente de Deus, não é assim, Letícia? Num mundo cada vez mais, né, donos de si, né, assim, do seu direito, do seu lugar de fala, das suas razões, né, da sua opinião, da sua própria verdade, né, assim, nos lembremos, queridos, nós somos filhos amados, queridos, né, Jesus nos ama, a Bíblia diz, e esta é a verdade, com o mesmo amor que ele ama Jesus, amém? Que se fez filho para nos ensinar como ser filhos desse Pai maravilhoso, né, assim? Que é Deus, não é? Então, somos amigos, como Jesus, né, nos lembra, já não chamamos mais de servos, somos amigos, né, assim, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu falo com vocês como amigos, né, assim, mas nós nunca deixamos de ser servos, amém? E isso é voluntário, né? Então, veja, todos esses símbolos, né, são tão significativos que nos ensinam, né, como nos comportar espiritualmente, né, assim? Então, nesse sentido, nós somos servos, servos da orelha furada, né, assim, aquele que voluntariamente, né, assim, se coloca nesse lugar de dependência, né, assim como os olhos da serva estão fitos, né, assim, na mão da sua Senhora, assim os nossos olhos, Senhor, estão fitos no Senhor. Amém, queridos? Vamos lá? Oi, cantor. A Gesiel, olha só, escrito de uma maneira tão interessante. O nome do meu esposo é Jaziel, com J e Z. Bom dia, querido, seja bem-vindo a bordo. Vamos lá? É que aqui é tão claro, querido, que eu preciso. Salmo 124. Não fosse o Senhor, eu amo esse salmo e esse pedacinho. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Não é isso, queridos? Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma. Ai, eu amo esse pedacinho. Como um pássaro do laço do passarinheiro. Aleluia. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Parecem todos, né? Parentes, né? Primos aqui do Salmo 121. Nem assim? O nosso socorro está onde? Está no nome de Jesus, nome que foi dado a nós. O nome de Deus, amém? Nome que está acima de todo nome, sobre querido, sobre todos os poderes, né, assim, forças, governos, autoridades. Mas veja o que diz o Salmo 124, quem é, querido, que, né, não tem essa consciência, dá no Senhor, né, cada dia mais essa consciência, que se não fosse o Senhor na nossa vida, ó, se não fosse o Senhor estar do nosso lado, aqui, ó, né, nós seríamos engolidos vivos, né, assim? Quantas vezes no dia, né, assim, o Senhor
né, nos livra, ó, bendito o Senhor que não nos deu por presa, nem assim antes, ó, mas salvou a nossa alma, como? Como um pássaro, nem assim do laço. Você já viu aquelas arapucas, né, assim? Aquelas armadilhas, né, para pegar passarinho? Pronto, nós fomos salvos ali, ó, como um pássaro do passarinheiro, e nós nos vimos livres. É esta liberdade, queridos, que Cristo comprou, né, assim? Conquistou ou resgatou para nós, né? Diferente do que o mundo diz e é mentira, né? Assim, pois escravos são eles, né? Assim, das suas próprias paixões, né? Assim, do seu próprio ego, do seu orgulho, né? Da sua opinião, né? Escravos são eles. Livres somos nós, né? Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Para que o pecado não nos domine, né? Assim não tenha poder sobre nós. Sabe, o poder de dizer não. Amém? Não, eu considero, né, assim, esse preceito, esse princípio, esse valor de Deus mais importante do que esse suborno. Amém? Essa prata, esse ouro, né? Você não pode comprar a minha integridade, né? A minha honestidade, porque isso para mim é mais valioso, isso é eterno, né? Assim, é isso que me adorna, me veste espiritualmente, né? Você talvez não possa ver, né? Mas espiritualmente é assim que eu estou vestido, sabe? Que do poder de dizer não, nem assim, ou dizer sim, nem assim, ainda que isso nos custe uma renúncia, nem assim, e ser feliz, né? A verdadeira felicidade, né? Assim, que preenche a nossa alma do que é eterno e que a terra não pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Então, Salmo 125, os que confiam no Senhor. Não, essa sequência de salmos aqui é um mais do que o outro. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que está lá até hoje, amém? Mesmo Jerusalém tendo sido destruída e reconstruída inúmeras vezes, nem assim? É um símbolo, glória a Deus, que não se abala, nem assim? Firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor ou em redor do seu povo desde agora e para sempre. Queridos, que comparação! Assim como as montanhas, né, assim, estão em volta de Jerusalém ou em volta de uma cidade. Gleice, você ainda está por aqui? A família do esposo, né, da minha irmã, eles são fazendeiros, né, assim, Gleice? Aí eu amo São João, ali em Palmas, no Tocantins, porque as fazendas ficam entre as serras. Se bem que um deles mora em cima da serra, né, naquela visão maravilhosa, ofereceram 1 milhão, queridos, para ele. Não foi assim? É o Bila, Gleice, aquele que mora em cima da serra? Gente, para subir, né? Não é todo carro que sobe, não. É bem íngreme, ele mora muito, muito alto e tem uma visão sem igual, né? Um rico chegou lá, rico nesse mundo, chegou lá e disse: Eu te dou 1 milhão. Você pode ficar aí, eu só quero construir uma casa aqui, de cara para essa vista. E o que foi que ele disse, Gleice? Não. Nem assim? Não, né? Então, queridos, o que é riqueza, né? Rico é ele. Amém? E tem uma casa simples, sem muito luxo desse mundo, nem assim, mas aquela vista, aquele lugar maravilhoso. Ele é o único que mora, aliás, o outro também, são vários, muitos, né? Mas a sede mesmo do que seria, né? Eu sei que o São João é muito assim, é rodeado de montanhas. Querido, veja como está guardado, né? Assim, a pessoa, né? Assim, que o quê? Que confia. Vê? Os que confiam no Senhor são como um monte, ó. Primeiro, o que confia no Senhor é como um monte. Um monte é o quê? Estável. E, não, o que a gente pode dizer sobre o monte, querido, nos falta tempo, amém? O monte, além de estável, visível, um lugar. Veja, não é como um vale, embora que por lá a gente precise passar, né? Ah, mas é como um monte, né? Inabalável. Uhum. O monte significa isso, embora que o Salmo 46 vai dizer que ainda que os montes, ainda que, né, assim, os montes se abalam, né, assim, sempre vai existir um lugar, né, assim, um refúgio, um esconderijo, um socorro para aqueles que confiam em Deus,
É assim o que diz o Salmo 46, né? Ah, mas a Bíblia também vai dizer, amém? No Salmo 125, e é por isso que a gente não conhece só, a gente não lê só o 46, é assim? É para quem lê toda a Bíblia, né? E o 125 diz o quê? Que aqueles que confiam no Senhor é como um monte, nem assim? E aí segue comparando. Também usando essa comparação do monte, que é como os montes que estão em volta ali de Jerusalém. Assim o Senhor está em redor de quem? De quem confia nele. Amém? Sempre. Tanto agora, nem assim como sempre, queridos. Né? Nós precisamos nos lembrar disso, Senhor. Os cetros dos ímpios não permanecerá. Viu? Quem é monte? Quem é estável, inabalável, é quem confia em Deus. Os ímpios, o cetro deles, a autoridade deles, a importância deles, a riqueza deles, não permanece, queridos. Não permanece. Sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Veja, além de dizer isso sobre os ímpios, e o quão estáveis, momentâneos eles são, né? Porque eles só duram um momento, porque é uma mentira. Nem assim, o que eles vivem diz que o cetro deles, a autoridade, olha isso, queridos, para tudo, que o cetro deles, a autoridade, o poder deles não permanecerá sobre quem? Sobre o justo. Por quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade, não seja pressionado. Lembra do sábio ali em Eclesiastes, Senhor, me dê, não muito para que eu, né, é tão lindo esse pedacinho da Bíblia, amém? Ele precisa estar aqui, né, como pérola, como uma pedra preciosa que é, né, no bom tesouro do nosso coração. Senhor, não me dê muito para que eu, né, tendo tanto, me esqueça de ti, mas também, né, que eu não, ou tão pouco, ele chega a falar, queridos, né? Que eu venha a roubar, nem assim, e assim eu envergonhe o nome do meu Deus. Amém? Então, o Senhor tem esse cuidado até, né, queridos, com o justo, né? Aquele que procura fazer o que é reto, né? O Senhor cuida da sua integridade. Você reparou? Da sua honestidade. Ele não deixa que nós sejamos tentados a ponto, como diz o sábio lá em Eclesiastes, você precisar roubar para comer. Amém? Ele não permite isso. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Não é isso? É o que ele faz. Faz o bem aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam, para sendas tortuosas, para caminhos, né, assim, duvidosos, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Ou seja, essa pessoa será tida com, certamente está na companhia desses, né? Dos maus, né? Dos malfeitores. Paz sobre Israel. Assim termina o 125, vamos para o 126. Ah, esse é outro também. Ai, que salmo lindo! Aleluia! Esse é aquele consolo, né, queridos, para os que choram. Amém? Não sei se esse é o seu caso nesse dia, mas lembre-se sempre, precisa estar, né, assim, no bom depósito do nosso coração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém? Né? Que essa expressão seja sempre encontrada em nossa boca. Amém? Pelas maravilhas feitos do Senhor. Porque veja, então a nossa boca se encheu de riso, glória a Deus, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia grandes coisas. O Senhor tem feito por eles. Aleluia. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueve. Aleluia. Os que com lágrimas semeiam, esse é um clássico, não é assim? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. Queridos, nós temos aqui uma promessa, amém? Uma bênção, né? Guardada, reservada para quem? Para aqueles que, mesmo, né? Que chorando, né? Veja, andando e chorando. Quantas vezes, né, queridos? Nós começamos o nosso dia assim, Senhor, né? Em nós não há força, ânimo, disposição, né? Assim, é andando e... queridos, quantos apertos, né? Quanto sufoco, pressão, né? Assim nós temos sofrido,
mas não paramos de semear. É andando, ainda que chorando. Qual a promessa, queridos, para aquele que assim persevera, mesmo com tanta dificuldade, nem assim, mesmo enfrentando, né, ventos tão contrários, nem assim, mesmo no meio de uma tempestade, nem assim, de um temporal, né, ou mesmo na cova ou na fornalha, nem assim, queridos, qual é a promessa para aquele que, né, andando e chorando enquanto semeia? Voltará como? Com júbilo, trazendo o quê? A recompensa, amém? O resultado, trazendo consigo os seus molhos, né? Os seus feixes. Volta como? Vai chorando, né? Assim, andando e chorando enquanto semeia. E volta sempre, queridos. O Senhor assegura, e Ele é zeloso para cumprir, né? Nunca duvide disso. Você sempre voltará feliz, né? Sempre voltará feliz. Amém? Que o Senhor então continue fortalecendo, Senhor, os nossos artelhos, né? Como diz a Bíblia, os nossos joelhos, né? Assim, a, a, eu digo, é que veio um monte de pedacinho da Bíblia na cabeça, mas fiquemos com isso. Chega, Senhor, né? Fortalecendo os nossos lombos, aleluia. Nos revestindo, Senhor, da coragem que nós precisamos, da intrepidez, da ousadia, né, que é dada ao justo, ao íntegro, ao honesto, ainda que precisemos andando, né, chorar enquanto nós semeamos. Aleluia. Na certeza, né, de que nós voltaremos com alegria, com júbilo, com cântico. Amém? Trazendo conosco, Senhor, o resultado, a colheita, né? Assim que não será pouca, porque muitos vão dizer, como está escrito aqui no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos dizer, sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém, queridos? Que o Senhor, né, multiplique, né? Encha a sua boca de riso, multiplique os motivos do seu sorriso, ainda que por um tempo você precisou chorar enquanto semeava. Amém? Lembre-se, o choro pode durar uma noite, não é assim? A noite chega, querido, para todos nós, mas a alegria é certo, querido, assim como amanhece, né? Você já viveu algum dia em que não amanheceu? Nunca. Olha a fidelidade de Deus, não é assim? Vai amanhecer para você também. Amém? Vamos lá? Salmo 127, nós vamos até o 128, nem assim? Com vontade de chegar no 130. Aleluia. Vamos lá? Se o Senhor... Ah, esse é um clássico. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham, né, os que a edificam. Essa é a versão mais conhecida, né, essa que o Senhor escolheu para a nossa oração, né, para a nossa leitura esse ano. Mas há tantas versões, uma mais linda que a outra desse pedacinho, né, desses salmos todos. Ah, se não for o Senhor o construtor. Uhum. Eu entendo assim como, eu tenho para mim, né, assim, Lúcio, como o arquiteto, sabe, assim, o que projeta, né, assim, o que assina ali aquele projeto, pronto, se não for ele, ali o construtor, em vão trabalham os trabalhadores. Nós somos os trabalhadores. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 3, né, vai dizer que nós somos cooperadores, trabalhadores, né, de Deus, né? Então, ele é o construtor. É ele que sabe o modelo, né? Assim, é ele que tem a planta, o projeto. Foi ele que projetou. Nós somos o seu plano, o seu projeto, o seu feito. É ele o construtor, né? Assim, então, se não é o Senhor edificando, construindo, né? Assim, se não é ele ali, o mestre da obra, né? Assim, em vão é o nosso trabalho, queridos. Né? Assim, certamente vamos construir na areia, né? Assim, com capim, não é assim? Ah, mas quando é Deus que está no comando, queridos, não é assim? É com pedras preciosas. A sua vontade, ele mesmo diz, não é assim? É nos edificar, é fazer o nosso alicerce sobre safira. Você já parou para pensar o que é isso? É uma pedra preciosa que está num lugar onde ninguém vê, não é assim? Mas Deus se importa, né? Com os mínimos detalhes, jamais, né? Ah, aleluia! É com a sabedoria que se edifica a casa, não é assim? E com o entendimento é que ela se firma. E pelo discernimento e que seus cômodos, né, assim,
são mobiliados de toda sorte de bens, né, preciosos e deleitáveis. Diz um pedacinho de Provérbios, se eu não me engano é o capítulo 20 de Provérbios, nem assim? Ou seja, bens bonitos e de valor, diz uma outra versão. Nem assim? Então, esta é a vontade de Deus para nós, é nos construir, nem assim? Com esse material que é a sabedoria. E a sabedoria é o quê, queridos? Todos os dias o Senhor nos lembra aqui, né? É o temor do Senhor, é o respeito a Deus, nem assim? É o honrar a Deus, é o priorizar a Deus. É assim que o Senhor nos constrói. Nem assim? Veja, se nós não somos construídos assim, tudo é vão, vai cair. Nem assim? Então, é com sabedoria que ele nos edifica. Nem assim? É com entendimento. O entendimento é um lugar, né? É um lugar, e certamente é uma rocha. Nem assim? É um lugar, porque é a prática, nem assim? É a rocha. Firmado sobre uma rocha. O que é o entendimento? Não é o se apartar do mal? Se desviar do mal, fugir da aparência do mal. Veja onde é essa casa que somos eu e você é firmada. É no entendimento. Vê como a Bíblia ela se complementa e nunca se contradiz. É assim? E o discernimento que só Deus dá, né? Não é terreno, queridos, é do céu para nós. Pois, né? Nós precisamos, nem assim, nos importar mais. Quem é espiritualmente vivo sabe disso, alerta, sóbrio, nem assim, com o que a gente não vê. Nem assim, porque o que a gente vê, a gente sabe que é transitório, diz a Bíblia, é momentâneo. Nem assim, mas que os nossos olhos devem estar fitos, nem assim, no que não se vê, na eternidade. Olha o discernimento aí, né? E é esse discernimento que vem de Deus e que só Deus pode nos dar, né? Assim, é a mobília dessa casa que somos nós, né? E esses bens que são colocados dentro de nós são preciosos. Amém? Ora, se a casa é construída, né, com pedras preciosas, né, assim, e não com capim, né? Como muitos, né? Há vários tipos de materiais, queridos, diz a Bíblia, né? Em 1 Coríntios 3, né? Há vários tipos. Tem os certos e os errados, a Bíblia também diz. E chega o dia, viu, da inspeção, né? E ali o teste é fogo, né? O que passar pelo fogo e permanecer, vê que, olha, aqui na Terra nós temos, ou nessa vida, uma amostra, né? Assim, todo teste, toda aprovação é um teste, a gente passando pelo fogo. Porque no mundo espiritual, querido, o fogo ali é normal. Amém? E só há de permanecer, diz a Bíblia, aqueles que construiu com pedras preciosas, com prata, ouro. Amém? Então, o discernimento é esta mobília, né? Bens bonitos e de valor, diz uma versão, ou preciosos e deleitáveis. Aleluia? Então, o 127 vai nos lembrar o que o 121 nos disse, né? Assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, o guarda, é assim? Vigia, sentinela, é assim? É o Senhor que guarda, queridos. E olha aqui, queridos, o 127 é muito conhecido por isso também. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Aqui nós precisamos de maturidade, amém? Bíblica e espiritual, para entender que não é sobre não fazer nada, amém? Confiar exige muito de nós, amém? Muita coragem. E assim, pense, lembra lá, nessa batalha não tereis que pelejar. O que é que todo mundo entende? Ah, não terei que fazer nada. É, eles precisaram se levantar e ir até o local do confronto, amém? Confiando de que o Senhor pelejaria por eles sem saber como. Nem assim, pois foi só quando chegaram lá, nem assim que o Senhor já tinha resolvido o assunto, né? Mas enquanto iam, olha o ato de fé, né, assim, e de confiança no Senhor. Houve um grande movimento, você não acha? Né, assim, tanto literal, físico, você imagina, né? Como eles, meu Deus, você imagina o que eles pensavam, queridos? O quanto eles foram certamente bombardeados, como nós somos também, de dúvida, medo, pânico, pavor, né, assim? Mas foram, né? Então exige sim muito de nós, né? Agora não da força do nosso braço, né, assim? Mas da nossa fé. Então, isso é dormir no Senhor, isso é descansar em Deus, isso é estar à sua sombra, isso é confiar nele.
Isso é ter os olhos fitos nas mãos, né, assim, de Deus como a serva nas mãos da sua senhora, porque sabe que todo bem e favor, sustento, provisão vem dali, né, assim? Então isso é dormir, porque inútil, é inútil, queridos, dormir tarde, acordar cedo, né, assim, comer o pão de dores, né, penosamente, né, assim, porque é o Senhor que abençoa, é Ele que dá. Lembra, a Bíblia diz assim que há pessoas que colocam a sua confiança em pessoas importantes, vai pedir favores a pessoas importantes e não se lembra ou se esquece que é Deus que dá, né? Assim, todo bem, né? Assim, vem de Deus. Então, é a bênção do Senhor que enriquece, né? A Bíblia vai dizer que é melhor um punhado, gente, um punhado numa mão do que com paz de espírito. Amém? Olha a riqueza, né? Aqui, né? Então, é melhor um punhado com paz de espírito do que ambas as mãos cheias correndo atrás do vento. Inútil. É assim? Inútil. E aí, como termina o Salmo 127? Herança do Senhor, outro clássico pedacinho da Bíblia. Herança de quem? Do Senhor. São os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade, né? Ah, é tão lindo esse pedacinho. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, assim, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós somos uma geração que não pensa mais assim, mas veja, é bíblico, né? Ah, por ter muitos filhos, né? Assim, é uma bênção. Aleluia, né? E veja o que mais diz o Salmo 127, os filhos são como flechas, ou seja, que precisam ser atirados para frente, né? Assim, os pais, né? Vão até certo ponto, e os seus filhos, a próxima geração, né? Assim, a sua descendência, né? É responsabilidade, missão dos pais atirar para frente. E assim, meu filho, fui até aqui, mas você pode ir muito mais além. Amém? É preparar. Nós somos como que o alicerce, né, assim, da próxima geração. Amém? Nós deixamos, sim, claro, um legado, um grande legado, né, assim, queridos, para os nossos filhos, para a nossa descendência, mas eles precisam ter esse alicerce muito bem firmado para ir muito mais além, né, assim, nos planos de Deus, né, para nós, nossa casa, nossa família, nossa geração. Amém? E sempre nos lembrando que os filhos são a herança de quem? É um presente, queridos, de Deus para nós, né? Eles são de Deus, amém? E não nossos. Vamos para o 128, né? Assim, Zé, que nós precisamos ir, né? Assim, bem-aventurado. Ai, esse salmo, gente, os dois são considerados o salmo da família, né? Assim, olha isso, queridos. Bem-aventurado, mais que feliz é quem? É quem? Aquele que teme ao Senhor, que o respeita. Quantas bênçãos, queridos. E anda nos seus caminhos, né? Assim, né? Sua casa está firmada na rocha, porque ele pratica, né? Assim, e anda nos seus caminhos. Olha a bênção reservada para quem assim o faz, do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Querido, o salmo podia parar bem aqui. Nem assim? Veja, vai comer do fruto, porque, queridos, desfrutar é um presente, é uma benção. Ah, quem construa, quem, nem assim, mas não desfruta, né? Esta é uma bênção reservada para aqueles que temem ao Senhor. Desfrutar, nem assim? Desfrutar com saúde, desfrutar com alegria, sabe? Com a sua família, com seus filhos, com os seus netos, nem assim? Com seus bisnetos. Isso é uma bênção, amém? Reservada para aqueles que temem ao Senhor. Então, ó, do trabalho de tuas mãos comerás, nem assim? Inclusive diz mais do que foi dito, né? E lembrado aqui, veja, do trabalho das suas mãos. Ah, isso é, queridos, isso é tão lindo, né? Nossa, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Feliz serás. Querido, só podia falar feliz. Feliz será e tudo te irá bem. Amém? Tudo te irá bem. Não quer dizer que o mal não lhe aconteça, não é assim? Mas, como diz Romanos, né? O Senhor faz com que coopere para o teu bem. Amém? Ele transforma cada detalhe na vida daqueles que amam a Deus em algo bom.
né? Ou coopera ali para o bem daqueles que amam a Deus, numa outra versão lá de Romanos 8, amém? Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. O tempo não nos permite falar sobre as duas árvores. Veja, a esposa é considerada como a videira e os filhos como rebentos, ramos de oliveira. Cada uma aqui, né, significa muito. Mas veja, ser esta árvore, nem assim, viçosa. Queridos, a Bíblia diz que o justo, ele é como árvore de vida. Olha a árvore aqui, né, simbolizando a mulher, nem assim, ela será como a videira. Aleluia, no interior da sua casa. Nem assim, ou seja, para aquela família, nem assim, sombra, fruto, nem assim, frutífera. Glória a Deus. Certamente fala de filhos também, né? E ramos de oliveira. Vê que não é da videira, né? Mas da oliveira. Eis como será em roda da mesa. Olha a mesa aqui. Ai, que se a gente tivesse mais tempo. A roda da tua mesa. Outro dia a gente para falar só sobre a mesa, amém? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim. Amém? Pensa numa família abençoada, próspera, bem-sucedida, feliz. Amém? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Olha como termina esse salmo, queridos. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Numa outra versão é que você alcance a felicidade dos filhos dos seus filhos. Queridos, quanto vale, hein? Temer a Deus. Aleluia. Vale muito. Amém? Ah, e essa terra não pode pagar. Aleluia. Ai, queridos. Ei, vamos fechar em 9:30 lendo 129 e 130? Vamos lá? Daniele. Oi, Sérgio. Glória a Deus. Aleluia. Vale muito, né, Sérgio? Não há prata, não há ouro, aleluia, que possa pagar. Bem assim? Ou com, nossa, essa bênção de ter uma família abençoada assim, não é? Vamos lá, Sérgio? Seja bem-vindo, querido. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Esse é de autor desconhecido, mas bem que poderia ser de Davi. Não é assim? Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Nossa, ele fala de tecido, nem assim? É. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também que passam não e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Olha isso, queridos. É tão lindo esse pedacinho, é como termina o Salmo 129. A bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mas veja, estes ele não pôde abençoar assim, porque só o afligiu, angustiou, foi ali instrumento de, né, assim, é um salmo curtinho, pouco conhecido, nem assim, queridos, mas certamente nos lembra, né, como termina, envergonhado, né, e repelido as pessoas que assim fazem, deixam de ser abençoados, né, que nós não percamos nunca, Senhor, mas aproveitemos bem cada oportunidade de servir, de ser bênção, de ser boca de Deus, né, de dar um olhar amigo, né, quanto isso é importante, né? A Bíblia vai dizer que alegra, né, assim, o nosso coração. Às vezes estamos num dia tão difícil, ou alguém em nosso caminho, né, o que passará em nosso caminho naquele dia, só Ele, Deus, sabe, né, o que está passando. E nós perdemos a oportunidade de ser como as mãos de Deus para aquela pessoa, o olhar de Deus para aquela pessoa, né, assim, o teu abraço. Ajude-nos para que, né, assim, nós recebamos essa bênção, porque aquela pessoa que fica tão, né, assim,
Nossa, e é assim que nós abençoamos, vem de Deus, é Deus em nós, é como já disse, é assim, quem não olha com compaixão, né, já tem se apartado do Todo-Poderoso, não tem a compaixão, a misericórdia de Deus dentro de si, não é? E sempre nos lembra também, né, que quem faz o mal a si mesmo faz, vê, né, e quem faz o bem a si mesmo faz, então, né, que o Senhor derrame, encontre lugar, amém, em nosso coração puro, né, para derramar do seu amor e misericórdia, e nós sejamos assim, e recebamos essa bênção, amém? Que está reservada para aqueles que se parecem, né, com o seu Pai. Vamos então fechar no Salmo 130. Esse salmo, gente, é de uma lindeza, das profundezas. Veja, queridos, clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, se observares, Senhor, iniquidades. Quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Para os que te temam, para que te temam, perdão. Eu vou repetir, amém? Me perdoe, que eles é a pressa. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma, eu amo essa parte, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vê, queridos, ele se vê, né, assim, e todas as vezes que nós nos achegamos, nos aproximamos de Deus, ele é luz, né, assim, então fica evidenciado, né, em nós as nossas fraquezas, né, as nossas iniquidades, o nosso pecado, né, assim, mas ele se lembra, né, assim, que em Deus está o perdão, a redenção, né, assim, a... e ele até lembra de um princípio, por que nós precisamos pedir perdão a Deus, né, assim, é para que, veja, não é Deus que precisa, é nós que precisamos, para que ele nunca deixe de ser temido, no sentido de respeitado, amém? E não de medo, pavor ou coisa assim, né? Muito pelo contrário, porque veja, ele tem consciência disso, né? Ele tem, as crianças, queridos, brincando na quadra, ele tem tanta consciência disso que ele aguarda, né, assim, no Senhor. Eu acho tão lindo. A minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra, como o Salmo 119, né, muito fundamentou, né, em nosso coração. E aí ele dizer, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, queridos. E ele repete isso, né? O guarda é aquele, o vigia, né, assim, que passa a noite ali acordado, né? E para quem está dormindo passa bem depressa, né? Assim, mas para quem está acordado, queridos, ele anseia, né? Assim, a que o dia amanheça para que ele termine ali o seu turno. Veja, ele faz essa comparação tão linda, né? Que a nossa alma anseia. E veja que ele é de noite, certo? E ele está ansiando o quê? O romper da manhã, que o dia chegue, né? Descreve muito bem, né? Muitos sentidos da nossa vida, que ainda não é dia perfeito, né? Assim, nós como Jó ainda não entendemos, nós como Jó ainda não entendemos, né? Assim, o que está acontecendo, mas ainda assim esperamos. É o convite que ele faz. Espere, Israel, né? Espere, Sérgio, Célio, Jair, Wilson, os meninos de hoje, né, queridos? Sidney, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, né? Assim, há perdão, né? Livramento, ó, copiosa redenção. É dele que vem, queridos, a nossa salvação sempre. Amém? Ainda que para nós seja uma noite longa, Senhor, né? Como guarda, né? Que está por estar acordado, passa tão devagar, né? Assim, mas a nossa alma, assim como os guardas anseiam, né? Assim, pelo romper da manhã, a nossa alma espera em Ti, na certeza, né? De que o Seu dia também amanhecerá para nós. Amém, queridos? Deixa eu anotar com muito carinho, com muita alegria, né, Zê?
o seu nome para que nós possamos ir. Hoje, portanto, nesse dia 203, dia lindo que fez o Senhor, nesse dia 21, né, assim, queridos, de julho, nós lemos salmos, e aí nós lemos 9, 10 salmos. Olha só, ontem nós só lemos um, mas o maior de todos, né? O Salmo 119. Hoje, portanto, nós lemos o 120, não foi assim? O 121, o 122, o 123, o 124, aleluia, o 125, glória a Deus, o 126, o 127, não foi? O 128, o 129, amém? E o 130. Nós lemos 3, 5, sim, nós lemos 10 salmos, amém? Glória a Deus. Ah, Senhor, nós te agradecemos por alargar, né, queridos, os nossos passos. Amanhã, portanto, vamos ler mais 10, amém, queridos? Vamos, então, chegar aos 140, nem assim? E depois de amanhã, certamente, vamos estar, se Deus quiser, concluindo o livro dos Salmos com 150 salmos, amém? Glória a Deus, né, Lúcio? Lúcio, Zenilza, querida. Aureia, amore. Leonilde, lindona. Glória a Deus. Olha só. Bia Moura. Glória a Deus. Alessandra, querida. Ou seja, ainda nessa semana nós vamos entrar. Oi, Alexei. Glória a Deus. Nós vamos entrar no livro de Provérbios. E esse livro, queridos, ao menos esse, amém? Nós vamos ler no mínimo em 2 versões, amém? Nesta que nós estamos, e aí vamos recorrer a mais uma ou 2, talvez, não é assim? Porque nos ajuda muito a clarear, né, Lu? Luzinete, querida. Que os provérbios, toda a Bíblia, querido, quando a gente lê em várias versões, assim, aqueles pedacinhos, né, que nos saltam aos olhos, tanto nos acrescenta, né, assim, e na Aparecida. Olha que nome lindo, queridos. Iná, glória a Deus. Oi, Leia. Menina, eu também sou Miranda. É. Leia Miranda. Geise, lindona. Amém, queridos? Então amanhã estamos de volta de 7 horas. Amém? Eu peço perdão por hoje. Né? Corri tanto e né? Já passava das 8. Mas o nosso compromisso que temos firmado, amém? Diante de Deus, é a partir das 7 horas, né? Assim? Portanto, vamos. O Salmo 131 fala sobre essa calma em Deus. É tão lindo esse salmo. Glória a Deus. Aleluia. Ei, queridos, quem sabe amanhã, né? Com a ajuda do Senhor, a gente consiga concluir o livro dos Salmos, hein? Fica o pedido, Senhor. Então vamos lá? Amanhã, então, estamos de volta. Amém? Em nome de Jesus. Né? Grata ao Senhor pela sua vida, pela sua atenção. Amém? E sigo orando por você e pela sua casa. Amém? Amanhã, então, voltamos. Porque é o Senhor que nos atrai, é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz assentar nesta mesa, que só os filhos se assentam com a mesma dignidade de Jesus e nos lembra todos os dias o quanto somos amados, queridos, né? Assim, o quanto Ele trabalha em nosso favor, o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele está ao nosso lado, nos levantando, nos encorajando, nos conduzindo, direcionando todos os dias. Amém, queridos? Então é por isso que nós voltamos, porque é voltando e é descansando que está, né, assim, a nossa salvação. É na calma e na confiança que está a nossa força, como diz lá em Isaías capítulo 30. Amém? E que nós somos aqueles, né, que o Senhor nos guia com os seus olhos, né? Que se aproxima e está tão perto o suficiente que basta ele sussurrar aos nossos ouvidos, né? Que com um filho muito bem educado nós sabemos o que fazer. Amém? Até amanhã, queridos. Glória a Deus. Oi, Cristina. Cristina. Cristina e Leila. Amém. Tá anotado, viu?
É Leia. Oxi, perdão. Sim, de Leia eu já tinha anotado, e aí nós temos a Leila. Yasmin, Leila, tá certo, querido. Yasmin, tá anotado, viu? Amém. Amém, queridos? Então tá bom. Leia, Miranda, querida, e Leila, Geise, até amanhã, queridos. Até amanhã. Amém? A movimentação é a piscina e a quadra aqui do lado. Amém? Até amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor.